Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na Rede Mundo Maior, falando ainda do Apocalipse, que é uma obra muito grande e eu estou fazendo o máximo que eu posso de resumo, mas nós terminamos a primeira parte falando da visão que João teve de alguém como semelhante a um filho de homem, como ele bem coloca, no meio deles, vestido com a túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E aqui é a mensagem daquele que foi morto, imolado como cordeiro e volta como um vencedor. Entre, como ele diz, 7 candelabros de ouro, e no meio deles é como se Jesus voltasse e dissesse: você está preso, mas eu estou senhor da situação e eu estou à frente como dirigente, como sacerdote das 7 comunidades da Ásia Menor. É uma esperança. E aí ele fala do Cordeiro, no capítulo 5, versículos 5 e 6, quando ele fala de Jesus que é morto como um cordeiro, mas volta como um sacerdote, como um vencedor. E aí ele começa a falar de símbolos, de bestas, de monstros. No Apocalipse 13, ele fala da besta. A segunda besta do Apocalipse 13, que nós consideramos como os falsos profetas. O que é um falso profeta? Essa obra fala de como é que como é que se reconhece um profeta. Ele diz: o profeta é aquele que pratica o bem, aquele que fala a verdade, aquele que tem coerência no que diz. E aqui conclui dizendo assim: se ele pedir dinheiro, não é profeta. Isso já é uma das recomendações que tem no primeiro livro, no primeiro catecismo, na primeira obra que sucedeu à comunidade no cristianismo primitivo, entre os evangelhos e a comunidade que apareceu depois. Então você tem todas a besta que está lá no Apocalipse 13, é uma combinação dos 4 animais de Daniel, que nós já vimos lá atrás, os reinos, Babilônio, Medas, etc, etc. E tem 10 chifres e 7 cabeças. A segunda besta é o homem que se separa de Deus pelas falsas profecias, como a gente já falou, e tem muita gente, infelizmente, perdido nesse sentido e levando consigo multidões, porque estão preocupados com o material, com a mentira e não com a verdade, e esquecendo do espiritual. O livro tem várias simbologias. O cordeiro, já vimos que é o Cristo. A mulher é tida e é entendida, como está lá no capítulo 13, o povo judeu, e Maria representa a mulher. As 2 feras do capítulo 13, o Império Romano e o falso profeta. E a fera do capítulo 17, naquela época, representava Nero, que era Babilônia, Roma. E as vestes brancas, a vitória. E aí vem a pergunta que nós sempre fazemos: a terra será destruída? Que todo mundo, só é no que fala agora, nesse final de ano, que em 2012 o mundo vai se acabar, em vez de ler Jesus, como nós já falamos, em Mateus 24, 36. A ninguém é dado saber o dia nem a hora. Jesus fala também no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 5 de Mateus, que os mansos herdarão a terra. E se os mansos herdarão a terra, é porque a terra não vai acabar. Para nós espíritas, nós entendemos isso, que a terra vive um momento de transição, de mudança. Os tempos realmente, os sinais deixados por Jesus estão acontecendo, mas não significa que é o final do planeta. É o final desses tempos, dessas eras, dessas turbulências que a gente está vendo todos os dias, por todos os lugares.
Nunca se falou tanto de morte, de tragédia, de maremoto, terremoto, o que aconteceu agora recentemente nos Estados Unidos, Nova York, New Jersey, Connecticut, todos os estados atingidos por essas catástrofes. E a gente se esquece que Jesus fala no capítulo 21, versículo 4 do Apocalipse, que Deus enxugará toda lágrima. E no capítulo 21, versículo 1, haverá um novo céu e uma nova terra. Não podemos esquecer disso. Essas são as duas promessas que eu acho mais fantásticas. O Apocalipse não é para ser visto como uma tragédia, mas como um aviso de Jesus para que as pessoas se preparassem, para que nós nos preparássemos para o que viria, para essas mudanças, para essas tragédias, para fome, peste, guerra, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, mas aquele que perseverar até o fim, vencerá. E aí ele diz, porque haverá um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21, versículo 1, e Deus enxugará toda lágrima. Então a gente não pode esquecer, não pode alimentar tragédia. A gente tem que entender todo esse processo trazido por Jesus, refere-se, todos esses acontecimentos, ao momento que a gente está passando de transição. Para quê? Porque a Terra vai passar a ser um planeta de regeneração. Não saia daí, nós vamos continuar na terceira e última parte do nosso programa. Até já!